Olá, vamos dar continuidade então ao nosso curso de arquivologia, ainda no assunto ciclo vital dos documentos, também conhecido como a famosa teoria das 3 idades. Então você já entendeu que os documentos têm um ciclo de vida formado por 3 idades. Lembra quais são? Primeira idade corrente, segunda idade intermediária e terceira idade permanente. A primeira e a segunda idade guardam documentos pelo interesse administrativo e a terceira idade guarda documentos pela importância histórica que o documento apresenta para a sociedade. Bom, vamos falar de cada idade dessa agora. Olha só, primeira idade corrente, segunda idade intermediária e terceira idade permanente. Quais são as características de cada uma delas? Então vamos lá. Arquivo de primeira idade, que é o arquivo corrente ou a idade corrente. Então, ela é formada pelos documentos em curso ou consultados frequentemente, conservados nos escritórios ou nas repartições que os recebedores produziram, ou em dependências próximas de fácil acesso. Essa é a definição que você encontra no livro da Marilena Leite Pais. Então, o livro Arquivo, Teoria e Prática, da editora FGV, inclusive é muito utilizado como fonte para o examinador nos concursos públicos. Então, vamos tentar traduzir isso aqui para você entender melhor. Mas eu fiz questão de trazer a definição completa, porque não é difícil você encontrar questões que te trazem exatamente essa definição. Traduzindo, o que a gente vai ter? Ó, aqui vem o arquivo de segunda idade. Vamos pegar as definições do livro então para começar. Bom, o arquivo de segunda idade intermediária é constituído pelos documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos, quer dizer, os setores que os recebedores produziram, ainda podem solicitá-los para tratar de assuntos que se pensava resolvido ou retomar um problema novamente focalizado. Não há necessidade nessa idade de conservar esses documentos próximo ao setor, próximo ao escritório. A permanência nessa idade é transitória, temporária. E por isso ele também é chamado de limbo ou purgatório. Vou explicar isso já já. Isso de acordo com a autora. E o arquivo permanente, terceira idade, seria documentos. Ele é formado por documentos que perderam o valor de natureza administrativa, mas que são conservados em razão do valor histórico ou documental que eles apresentam para a sociedade. E constitui os meios de conhecer o passado e a evolução da sociedade que ele está inserido. São os arquivos propriamente ditos. Bom, essa é a definição que está nessa bibliografia, perfeito? Vamos tentar traduzir então? Então olha só, de uma forma que você entenda melhor o que quer dizer cada conceito desse. Bom, a idade corrente. Quando a gente fala em idade corrente, dá a ideia de uma coisa nova que está acontecendo, é o atual. Então, arquivo corrente ou idade corrente são os documentos mais novos. São os documentos mais novos, mais recentes da empresa e que estão em curso, em andamento, que estão sendo resolvidos. Documentos mais novos e que estão sendo resolvidos. Como são documentos que estão sendo resolvidos, são os mais utilizados. Então, falou em idade corrente, documento mais novo, mais utilizado, que estão sendo resolvidos. Bom, se são documentos novos e muito utilizados, onde é que eles vão ter que ficar? Longe ou perto da área que vai resolver aquele assunto no dia a dia. Então, o documento corrente tem que estar ali, junto da área que vai resolver aquele assunto. Olha lá, junto ao setor ou próximo a ele. Então, quando você for trabalhar no serviço público, no seu setor, vai ter documento guardado no próprio ambiente de trabalho. Então, você vai ter um armário no fundo da sala, uma gaveta, cheio de documentos que estão em andamento. Então, documentos correntes. Então, corrente dá essa ideia. Documento novo, que está sendo resolvido, mais utilizado e, portanto, fica no próprio ambiente de trabalho ou, se não tiver espaço, numa sala próxima, se precisar, rapidinho alguém busca, está ali com o documento na mão na hora que precisa. Então, isso caracteriza a idade corrente. Vamos para a idade intermediária? O que ela seria? São os documentos que já foram resolvidos e agora são menos utilizados. Então, é aquele documento que você já resolveu e que você diz assim, não, vou guardar, porque vai que dê algum problema, então é bom ter isso guardado por garantia. Então a chance de uso é menor, o potencial de uso é mínimo. Talvez você nem precise desse documento mais. Então você está guardando caso haja necessidade. Na instituição é assim também. Na sua casa, por exemplo, quando você guarda aquele monte de conta que você já pagou, alguma vez na vida você já teve problema? É possível que sim. Teve uma vez ou outra que eu precisei provar que eu tinha pagado aquela conta. Ok, mas quantas vezes você não teve problema? Ou seja, quantas contas você pagou que não precisou delas depois? A maioria. Só que é bom guardar, porque uma ou outra vai dar problema. E é interessante que às vezes quando você não guarda, parece que aumenta a chance de dar problema naquela conta. Tá vendo? Então você guarda aquele monte de contas que você pagou, porque uma ou outra pode dar problema. Na empresa é a mesma coisa. Então a gente monta os arquivos intermediários com documentos que já foram resolvidos. Se der problema em algum,
está lá para resolver sem problema. O que o setor de trabalho ganha com isso? Por que não pode deixar no próprio ambiente de trabalho? Porque não cabe. Então o setor mal consegue guardar aquilo que ele está resolvendo. Então quando ele manda para o arquivo intermediário que já foi resolvido, ele ganha espaço para trabalhar. Então a função básica do arquivo intermediário é permitir que o setor ganhe espaço. Até na prática, por exemplo, eu trabalho no arquivo intermediário do TJFT, né, Tribunal de Justiça do DF. O que a gente guarda lá? Os documentos, principalmente processos judiciais que já foram julgados. Por quê? Enquanto eles estão sendo julgados, fica nas varas. Foram julgados? Manda para o arquivo intermediário. O que os juízes, as varas ganham com isso? Espaço para trabalhar. Se precisar, ele pode mandar buscar? Claro, olha aqui, ele atende na fase intermediária. Ele atende às solicitações das diversas áreas da instituição. Quer dizer, o arquivo está ali para atender as áreas que encaminharam os documentos. Bom, a questão de localização. Precisa ficar perto do setor? Não. Então, o arquivo intermediário não tem necessidade de ficar junto da instituição. Geralmente, se tratando de órgão público, o arquivo intermediário fica fora da instituição. Geralmente são galpões grandes instalados fora da empresa. Por quê? Porque geralmente o volume de documento intermediário é muito grande. Então, o volume de documento intermediário de um órgão público geralmente não é uma sala de documentos, são galpões. Eu sempre dou o exemplo lá do nosso arquivo do TJ, porque no nosso caso são 4 galpões de 2.000 metros cada um, só de documento já foi resolvido. E detalhe, não é dos maiores do Brasil não, porque o DF, no Distrito Federal, ele é relativamente recente. Então Brasília tem aí 60 anos de existência. Então se você pega o arquivo do Tribunal de São Paulo, de Minas, é muito maior do que isso. Então quando a gente fala em arquivo intermediário, é muito documento para guardar. Então não é uma salinha. E espaço custa dinheiro. Por isso que o arquivo intermediário geralmente é em locais afastados. Então você tem o órgão público funcionando no centro da cidade, numa área nobre, bem acessível para a sociedade, e os documentos intermediários vão para lugares mais distantes, vão para os arredores da cidade, numa área mais barata. É uma questão de economia. Olha só, você vai ter muita questão dizendo o seguinte: a guarda de documentos intermediários visa locais mais baratos. Ou a idade corrente custa mais caro que a idade intermediária. Por isso, porque a gente pensa assim, idade corrente numa área bem acessível, dentro da empresa, para que o usuário consiga localizar rapidamente e tenha acesso. E arquivo intermediário não tem essa necessidade. Como é um volume muito grande, manda para uma área mais barata, se precisar manda buscar, demora um pouquinho, vai ter que voltar no outro dia para o documento vir, mas não tem problema. Então é uma área mais barata. E ali o documento fica guardando o destino final. E para quem está pensando assim, mas hoje com sistemas informatizados isso não existe mais. Existe sim. Quando você tem informação gravada em sistema informatizado, a lógica é a mesma. Então você tem ali as informações que estão sendo resolvidas num servidor mais rápido, com um volume menor de informações que você consegue acessar rapidamente. Aquilo que já foi resolvido, você vai estar em outro servidor de rede, então num servidor maior, que guarda mais informações, fica mais pesado para ter acesso, mas que poucas pessoas vão ter acesso. Então você vê que é bem diferenciado. Corrente e intermediário. E o documento fica lá guardando a prescrição administrativa, jurídica, para ter o destino final. Quais são as opções de destino final? O que vai acontecer com o documento final da vida dele? Ou ele vai ser eliminado, ou ele vai ser de guarda permanente. Se tiver importância histórica, guarda permanente. Se não tiver, é eliminado. Agora dá uma olhadinha nesse último item aí. Ó. Lembra lá da afirmação da Marilena? Que essa idade também é chamada de limbo ou purgatório. De onde é que ela tirou isso? Porque quando a gente estuda arquivologia, tem muita literatura estrangeira, principalmente em língua inglesa, que eles chamam a segunda idade de limbo ou purgatório. No Brasil a gente não adota essa terminologia técnica não. Ainda bem, né? Porque quando a gente fala que trabalha em arquivo já é meio desvalorizado, imagina dizer que trabalha no purgatório. Mas na literatura inglesa, geralmente, em língua inglesa, eles chamam a segunda idade de purgatório ou limbo. Por quê? Porque é o lugar que o documento está esperando o julgamento dele para ver se ele vai ser eliminado ou não. Muito raramente eu vi questões aí dizendo que a segunda idade pode ser chamada de purgatório. Mas já vi aí 2 ou 3 nos últimos 20, 25 anos. Por quê? Porque o sujeito está copiando aquela frase da Marilena. Lembra lá do livro? Olha lá. Por isso são também chamados de limbo ou purgatório. Ela não entrou no detalhe do porquê que ela fez essa afirmação. Então, nesses últimos 20 a 30 anos, eu vi umas 2 ou 3 questões que foram buscar essa frase. Então, é bom você saber que realmente existe essa afirmação e pode
a chance é muito pequena de aparecer, mas se falar que a segunda idade também é chamada de limbo purgatório, é baseado nessa afirmação lá do livro da Marilena, onde ela estava citando essa questão que em literatura estrangeira existe essa terminologia. Então pode vir a cair? Pode, é bom saber que existe então essa chance. Mas o mais comum são essas características aqui. Então intermediário, documentos que já foram resolvidos, menos utilizados. Ele garante espaço para o setor trabalhar no dia a dia. Se precisar, o setor pode mandar buscar a hora que ele quiser, o documento é dele. Não há necessidade de ficar perto da instituição, geralmente em locais afastados e mais baratos. E ali o documento fica esperando o destino final dele, para ver se vai ser eliminado ou se vai ser encaminhado para arquivo permanente. E finalmente a idade permanente seria o quê? Documentos que perderam a importância administrativa e agora têm importância histórica. Então são aqueles documentos que já foram utilizados, já foram resolvidos, não cabe mais questionamento e foram identificados como de interesse histórico para a sociedade. Ah, como é que é feita essa identificação? Isso a gente vai ver lá mais na frente. Então nesse momento você já entendeu, são documentos que hoje têm importância histórica, mas que antes tinham importância administrativa. Quando é que esses documentos vão ser eliminados? Nunca. Por quê? Porque o valor histórico ele não prescreve, lembra? O valor secundário, que é o valor histórico, ele não prescreve com o tempo. Então o arquivo permanente não elimina seus documentos. Grava bem isso aqui, ó. Não é à toa que o nome é permanente, não. E é bom gravar bem isso, por quê? Porque o examinador inventa situações que ele vai tentar te convencer que você vai eliminar documento permanente. Ah, o documento permanente pode ser eliminado se... E aí inventa qualquer coisa. Não. Não existe exceção. Documento permanente não pode ser eliminado, independente do motivo que ele vai tentar te induzir na prova. Não se elimina documento permanente. Não é à toa que o nome é permanente, não. E na idade permanente, o documento deve estar disponibilizado ao público em geral, sem necessidade de autorização da área acumuladora. O que quer dizer isso? Nas idades corrente e intermediária, o documento pertence à área que acumulou o documento. Por exemplo, o documento é do Recursos Humanos. Ele está lá na idade corrente, está guardado no próprio ambiente ou próximo a ele. Então a Recursos Humanos controla quem pode ter acesso àquilo. Pode ter informação restrita, informação sigilosa, e o setor tem que ter esse controle. Está na idade corrente, está fácil ele controlar, porque está ali junto com ele. Mandou para o arquivo intermediário, continua pertencendo ao Recursos Humanos. Então o arquivo intermediário guarda, mas quem diz quem pode ter acesso é o Recursos Humanos. Se alguém quiser ter acesso fora do Recursos Humanos, o arquivo tem que informar para ver se o Recursos Humanos autoriza. Então tem que ter esse controle. Quando vai para a idade permanente, mudou o foco. Agora o documento tem que ser aberto ao público. Ah, mas se for um documento sigiloso? Não, o documento sigiloso, o grau de sigilo é um interesse administrativo. Lembra que o documento só vai para arquivo permanente quando ele perde qualquer interesse administrativo. Então não se fala em documento sigiloso no arquivo permanente, não. Quando você manda o documento para arquivo permanente, o que você está dizendo? Prescreveu qualquer interesse administrativo, o setor não precisa mais dele, já foi resolvido, não cabe mais nenhum questionamento, se tinha sigilo acabou, e a única coisa que existe de importante nesse documento é interesse histórico. Se ele vai agora servir a história, ele é aberto ao público. Não se fala em arquivo permanente que não esteja aberto ao público, tá? Nesse sentido. Ah, mas isso não funciona muito bem. Ok, no Brasil a gente não pode dizer que isso aqui funciona perfeitamente, mas a teoria é essa. Se você monta um arquivo permanente, a ideia é que esteja aberto ao público, senão ele não está cumprindo a função dele. Então qualquer questão que disser o arquivo permanente tem restrição de acesso, vai estar errado. Então na idade permanente é aberto ao público. Na idade corrente intermediária, sim, existe essa restrição dependendo da informação que você tem ali guardada. Bom, vamos ver se é assim mesmo que cai na prova? Então vamos lá, nós temos aqui ainda a definição da Lei 8.159 de 91. Eu apresentei para você no início as definições da Marilena, fiz um resumo, mas de forma que seja mais fácil de entender, e agora eu vou dar as definições que estão na Lei dos Arquivos. Olha só, para ver como confere com aquilo que a gente viu. Considera-se documentos correntes aqueles em curso que estão sendo resolvidos, em andamento, ou que, mesmo sem movimentação, porque ele pode estar ali guardado no setor, né, que está sendo utilizado, constitui objeto de consultas frequentes. São muito utilizados, perfeito. Intermediário seria o quê? Documentos que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, olha lá, deixou de ser mais utilizado, né, como era antes, por razões de interesse administrativo, ainda pode ser questionado, estão ali guardados, aguardando o destino final, que pode ser eliminação ou recolher para a guarda permanente. Perfeito. E a idade permanente são os documentos de valor histórico,
probatória informativa, que prova e informa como é que aquele fato aconteceu, e que devem ser definitivamente preservados, ou seja, não poderão ser eliminados. Ok, perfeito. Bom, então nós temos aqui o nosso esqueminha baseado nessas características. Idade corrente, intermediária e permanente. Bom, o que vai acontecer na sua prova então? Como é que o examinador costuma cobrar esse assunto? Então ele vai tentar buscar essas características. Idade corrente. Vamos lá, documentos mais novos, que estão sendo resolvidos, mais utilizados, que vão ficar bem próximo do setor, né, no próprio setor, próximo a ele. Idade intermediária, documentos que já foram resolvidos, agora são menos utilizados, o setor ganha espaço mandando esses documentos para o arquivo intermediário, não precisa ficar próximo do usuário, não tem necessidade, geralmente em locais separados, longe da empresa e mais baratos, e o documento fica lá aguardando o destino final, se vai ser eliminado ou se vai ser encaminhado para arquivo permanente. Por isso que na literatura estrangeira a gente encontra o termo limbo ou purgatório, porque o documento está aguardando o julgamento dele para ter um destino, se vai ter vida eterna ou não. E o arquivo permanente é o quê? Documento com importância histórica que perdeu o interesse administrativo. Ele tinha importância administrativa e hoje tem importância histórica. Não pode ser eliminado, vai ser guardado para sempre e vai estar ali aberto à sociedade para cumprir a finalidade de arquivo histórico. O que acontece nas questões é misturar esses conceitos. Então você vai ter questão dizendo que o arquivo tal tem tal característica, muitas vezes trazendo característica de outra idade para tentar te confundir. Vamos ver se é assim mesmo? Olha só, eu trouxe aqui várias questões para a gente analisar. O arquivo que é definido como, olha lá, vai falar de uma das três idades, um dos três arquivos. Conjunto de documentos consultados frequentemente. Pronto, já matou a questão aqui. Indispensável à manutenção das atividades cotidianas, tem a ver com o dia a dia da empresa, devendo ser de fácil acesso. Olha só, ele é muito utilizado, tem que ficar no local bem acessível, bem próximo do usuário. Que arquivo é esse? Olha lá, letra B, que é o arquivo corrente. Vamos partir para outro? Os arquivos correntes são constituídos por documentos em curso e andamento e frequentemente consultados. Perfeito, exatamente isso. Os arquivos correntes, por serem formados por documentos com grande possibilidade de uso, olha só, documentos mais utilizados, deve ficar onde? Próximos aos usuários diretos. Perfeito, exatamente isso. Os arquivos intermediários reúnem documentos que precisam estar acessíveis. Ó, então ele tem que estar à disposição, tem que estar disponível se alguém precisar dele, apesar de serem menos consultados. Ok. Então ele tem que estar acessível no sentido de estar lá à disposição, mas é menos utilizado. Perfeito. Por atender a necessidades especiais, os documentos do arquivo corrente, da idade corrente, podem permanecer distante dos usuários diretos. Então quando a gente fala em idade corrente, ela tem que ficar perto. Ah, mas ele disse que pode, numa eventualidade, tal. Não, idade corrente tem que ficar perto. Por quê? Porque é documento que você está resolvendo. Ele tem que estar ali no próprio setor ou próximo a ele. Então é errado quando disser que o arquivo corrente pode ficar longe. Então a ideia é idade corrente bem próximo do usuário, no próprio setor ou próximo a ele. Idade intermediária pode ficar perto, não tem problema, mas geralmente fica distante. Então não precisa ficar perto do arquivo intermediário. E o arquivo permanente? O arquivo permanente não tem essa discussão não. Então você não vai ter questão dizendo, o arquivo permanente tem que ficar longe ou ficar perto. Permanente isso não faz diferença. Por quê? Porque no arquivo histórico vai atender a sociedade, não é mais a empresa. Então se vai ficar perto da empresa ou não, não faz diferença. Por isso que não tem questão falando se a idade permanente tem que ficar perto, tem que ficar longe. A questão de ficar próximo ou distante do usuário sempre vai se referir a arquivo corrente ou arquivo intermediário. O arquivo corrente tem que ficar perto. O intermediário não precisa. Se ficar não tem problema, mas não precisa. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma. Os chamados arquivos de primeira idade, que seria o quê? Correntes. Constituem-se de documentos que deixaram de ser consultados. Claro que não. Eles são muito consultados. Então, item incorreto. Mais uma. Arquivo intermediário é o conjunto de documentos indispensáveis à manutenção, vamos voltar, indispensável à manutenção das atividades cotidianas. Então tem a ver com as atividades da empresa no dia a dia. Tudo bem, é uma característica da corrente do intermediário. De uma administração. Por isso o acesso deve ser fácil e rápido, ou seja, no próprio local para você achar na mesma hora. Não.
aí já é corrente. Então, o acesso fácil e rápido quer dizer que está no mesmo ambiente. Tá ali, precisou, na hora está na mão. Então, o intermediário não tem essa necessidade. Pode demorar um pouquinho. São aqueles galpões que você manda documentos, quando precisa tem que mandar buscar. Isso às vezes pode levar até dias para chegar o documento no setor, mas não tem problema. Na intermediária não tem problema. Na idade corrente não, tem que estar ali rápido, né, próximo para acessar na hora. Mais uma. São considerados arquivos intermediários conjunto de documentos com curso e andamento. Ou seja, que está sendo resolvido. Então já está errado, porque isso é corrente. Os quais constituem objetos de esporádicas ou raras consultas. Ó, esse final aqui tudo bem. Que intermediário estão documentos com raras consultas. Só que se ele está em andamento, dá a ideia que está sendo resolvido. E isso é corrente. Portanto, o item está incorreto. A especialidade dos arquivos pode ser identificada por sua localização física. Então, pelo local que o arquivo está instalado, você vai ter uma ideia de que arquivo é esse. Então, os arquivos de primeira idade, que é corrente, e de segunda idade, que é intermediário, normalmente ficam onde? Tá vendo só? Geralmente, onde é que fica arquivo corrente intermediário? Olha lá, bem próximo do usuário e em locais isolados, mais distantes e baratos. Então, onde é que você encontra isso? O primeiro tem que ser bem próximo. Olha lá, junto ao produtor. No próprio local que ele está sendo usado. E o intermediário, geralmente, normalmente fica onde? Local barato e afastado da empresa. Então, tá aí, a letra E dá essa característica. No âmbito da teoria arquivística, julgue os itens seguintes. Ó, temos 3 itens para analisar. No arquivo permanente, são arquivados documentos que perderam valor administrativo. Ok, perdeu o valor administrativo, mas tem importância histórica. O ciclo vital dos documentos compreende as idades. Provisória, inicial, nada disso. Corrente, temporária e permanente. Ó, então não está errado porque não tem nada de idade provisória inicial, não. É corrente, intermediária e permanente. E a letra do número 3 fala o quê? O arquivo corrente é formado por documento de valor secundário. Não. Na idade corrente o valor é primário. Que deixar de ser consultado frequentemente. Ó, isso aqui seria intermediário, né? Aliás, não é nem intermediário, porque o valor secundário é permanente. Então está tudo errado, está tudo misturado com características de idades distintas. Então, portanto, só tem um item correto, que é o número 1, letra A. Então você vê que ele foi buscar características envolvendo aí as 3 idades. Bom, e para a gente avançar mais um pouquinho, se você pegar o livro da Marilena Leite Paz, Arquivo, Teoria e Prática, ela completa dizendo o seguinte, que os arquivos correntes, que é aquela idade que os documentos são mais novos, mais utilizados, estão sendo resolvidos, ele tem aí 5 atividades básicas. Você já sabe que o arquivo corrente é aquele que fica dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, geralmente é no próprio setor ou próximo a ele. Então você vai trabalhar, por exemplo, no recursos humanos, no financeiro, no jurídico, numa área específica da empresa. Vamos pegar exemplo do recursos humanos, por exemplo, só para usar como exemplo aqui. Então, dentro da idade corrente, a gente tem atividades importantes com relação aos documentos, que são o protocolo, que é controlar a tramitação, por onde o documento vai passar, que durante o período que ele vai ser resolvido, ele pode passar por várias áreas diferentes, e um controle disso é importante, tanto é que a gente tem uma aula específica para falar de protocolo, aqui vamos pegar só a ideia, então essa é uma atividade importante na idade corrente, controlar a tramitação. A expedição, quando você manda o documento para fora da empresa, então dependendo do assunto, né, o setor prepara de um documento, tem que mandar para outra instituição. Então também é uma atividade importante de ser controlada ali na idade corrente. Quando o documento ele precisa ser mandado para outra empresa, tem que ter um controle. O arquivamento, né, como é que ele vai ficar guardado dentro do setor, próximo a ele, para localizar rapidamente essa informação. O empréstimo ou a consulta, por quê? Então você está lá no Recursos Humanos, às vezes outro setor precisa de uma informação que está arquivada no Recursos Humanos. Então tem que estar ali a atividade de empréstimo, às vezes para emprestar o documento para a área levar e depois controlar para saber se ele foi devolvido, ou até se ele vai consultar no próprio local sem ter que levar o documento. Então é uma atividade importante. E a destinação, que é o que vai acontecer com o documento no final, né? Se ele vai ser eliminado, se ele é permanente, enfim. Tem que ter todo esse controle, então, nos arquivos instalados nos próprios ambientes de trabalho. E a Marilena sugeriu que as principais atividades da idade corrente seriam essas. De vez em quando, eu diria que nesse assunto completo que a gente está vendo, não é tão cobrado isso aqui, mas às vezes você pega o examinador que vai buscar essas principais atividades da idade corrente. Olha só.
No âmbito da teoria arquivística, julgue os itens a seguir. No arquivo permanente, são arquivados documentos que perderam todo o valor administrativo. Ok, que agora tem importância histórica. O ciclo vital dos documentos compreende as idades provisória, inicial. Essa questão é aquela que a gente já resolveu. Acabou que eu dupliquei ela, mas não tem problema. Bom que a gente reforça. Arquivo corrente, valor secundário, não, só o item 1 está correto. Então o que a gente tem que buscar agora são as principais atividades de cada idade. Então as principais atividades do arquivo intermediário. O que o arquivo intermediário faz que seria importante? Você vai ter que arquivar os documentos, colocar em ordem. De vez em quando você vai ter gente indo lá consultar documento, pegar emprestado e também dar o destino final. Então você vê que são atividades inclusive comuns às que a gente tem no arquivo corrente. E as principais atividades dos arquivos permanentes, no arquivo histórico, seria o quê? Então o que o arquivo permanente faz com essa documentação histórica? O que a gente chama de arranjo, que é colocar em ordem os documentos. Então, na idade permanente, é muito usado o termo arranjo, que significa colocar em ordem, né, organizar de forma que o pesquisador, o historiador, consiga localizar a informação que ele quer. Também podemos fazer a descrição e a publicação, que é criar instrumentos, catálogos, criar ali inventário para poder saber o que tem, informar para o usuário. Conservar os documentos da melhor forma possível, que tem que guardar para sempre. Então, criar técnicas e metodologias para não deixar que os documentos se estraguem. E referência, que é atender o usuário. Então, é atender o usuário, saber o que ele precisa, fazer ali uma entrevista, saber qual é a informação que ele tem necessidade, para poder atender da melhor forma possível. Então, essas seriam as 4 principais atividades vinculadas aos arquivos permanentes. Então, essas principais atividades, para ser sincero, não são tão cobradas em prova, não. Então, se a gente pegar o assunto completo, raramente você vai ter uma questão perguntando quais são as principais atividades do arquivo permanente, quais são as principais atividades do arquivo corrente. Então eu diria que nesses 20 e tantos anos aí que eu analiso as provas de concurso, dá para contar nos dedos as questões que perguntaram isso, que foram buscar nesse livro da Marilena. Mas eu estou fazendo questão de colocar aqui, que é para saber que existe essa teoria, existe essa afirmação no livro, e raramente, de vez em quando, costuma aparecer. O que mais cai realmente, com muita intensidade, são as características das idades. Então, característica de idade corrente, característica de idade intermediária e característica de idade permanente. Isso sim, isso cai com muita frequência. E outra coisa importante é a questão do controle. Quanto tempo o documento vai ficar na idade corrente, quanto tempo ele vai ficar na idade intermediária e como é que você vai saber se o documento vai ser eliminado ou vai ser encaminhado para o arquivo permanente. Como é que é feito esse controle? Isso aí também é muito cobrado, só que isso já é assunto da próxima aula. A gente se vê, até mais.